Meu marido vivia brincando que, se pudesse, ficaria com minha melhor amiga. Eu ria por constrangimento, até o dia em que ele repetiu a piada na frente dela. Ela ficou vermelha. Eu apenas levantei, arrumei a mala dele, coloquei-na na porta e disse: "Se é tão engraçado assim, vai lá e viva sua piada." O silêncio dele valeu mais que qualquer grito. E o melhor de tudo, ele ainda não sabe o que eu fiz depois. Eu tinha 32 anos quando tudo desmoronou. Morava em Seattle com meu marido, que tinha 34 na época. A gente estava junto há 8 anos. Aqueles 8 anos que todo mundo diz que são os mais difíceis do casamento, mas que a gente achava que tinha superado com louvor. Eu sempre fui muito próxima da minha melhor amiga desde os tempos de faculdade. Ela sempre esteve ali nos momentos bons e ruins, e meu marido também gostava dela. Aliás, gostava demais. Mas eu só fui perceber isso tarde demais, quando já estava afundada numa situação que parecia não ter saída. Tudo começou de um jeito tão sutil que eu nem dei importância no começo. Foi num churrasco na casa de uns amigos, coisa de 3 anos atrás. A gente estava todos reunidos, bebendo cerveja, conversando sobre a vida, rindo de bobagem. E do nada, meu marido soltou uma frase que ficou ecoando na minha cabeça por dias. Que se ele não tivesse me conhecido primeiro, teria se casado com minha amiga. Todo mundo riu. Aquela risada nervosa de quem não sabe se deve achar graça ou ficar constrangido. Eu ri também, mas por dentro algo se remexeu. Algo que não conseguia nomear, mas que doía. Minha amiga ficou completamente vermelha, desviou o olhar e mudou de assunto rapidamente. Eu achei que era só uma piada de mau gosto. Uma daquelas coisas que a gente fala sem pensar e depois esquece completamente. Mas ele não esqueceu. E pior ainda, ele percebeu que aquilo gerava uma reação. Não uma reação boa, mas uma reação. E sabe o que ele fez? Continuou. Transformou aquilo numa espécie de piada recorrente. Tipo aquelas piadas internas de casal, só que essa não tinha graça nenhuma e nem era interna. Ele fazia questão de repetir na frente de todo mundo, em festas, jantares, encontros casuais. Com o passar do tempo, as provocações foram ficando mais diretas, mais afiadas, mais dolorosas. Começou com comentários como: "Sua amiga sempre foi mais engraçada que você." Ou "Que pena que ela é casada, né?" Ou "Se eu fosse solteiro hoje, você sabe quem eu procuraria primeiro." Ele falava isso no meio de conversas normais, como quem não quer nada, com aquele sorrisinho de canto de boca. E eu ria. Ria por constrangimento, ria pra não criar caso, ria pra não parecer a esposa chata e ciumenta que ninguém gosta. Mas cada risada doía mais do que qualquer grito que eu pudesse ter dado. Era como se eu estivesse traindo a mim mesma toda vez que fingia que aquilo era engraçado, toda vez que engolia a humilhação com um sorriso forçado. Eu tentava conversar com ele sobre isso em momentos mais calmos. Tentava explicar que aquilo me machucava, que não era legal, que eu não achava engraçado, mas ele sempre virava o jogo. Dizia que eu estava exagerando, que era só humor, que todo mundo sabia que ele me amava, que eu estava sendo insegura demais. E eu acreditava. Ou melhor, eu queria acreditar, porque questionar aquilo significaria questionar toda a base do nosso relacionamento. E eu não estava pronta para isso. Até que chegou o domingo que mudou absolutamente tudo. Minha amiga tinha ido até nossa casa para me ajudar a organizar uma pequena festa que eu ia dar na semana seguinte. A gente estava na sala, mexendo em decoração, escolhendo cores de guardanapos, rindo de besteira quando meu marido apareceu. Ele tinha acabado de acordar. Estava de moletom, com aquela cara de quem dormiu mal e não queria ter acordado. Olhou para minha amiga, depois para mim, e soltou, na frente de todo mundo que estava ali ajudando, que se ele tivesse uma chance, ela não escapava. O silêncio que caiu naquela sala foi absolutamente ensurdecedor. Ninguém sabia onde enfiar a cara. As pessoas ficaram paralisadas, olhando para o chão, para o teto, para qualquer lugar que não fosse para mim ou para minha amiga. Ela ficou completamente vermelha, com os olhos arregalados, sem saber o que fazer com as mãos. E eu simplesmente levantei. Não disse nada. Não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Só levantei e fui direto pro quarto, com as pernas tremendo mais firmes. Abri o armário, peguei a mala dele, aquela mala grande de viagem que a gente usava nas férias, e comecei a arrumar. Dobrava as roupas com calma, como se estivesse preparando uma viagem qualquer. Camisas, calças, cuecas, meias, tudo indo pra dentro daquela mala com uma precisão quase mecânica. Ele veio atrás de mim, ainda rindo daquele jeito nervoso, achando que eu estava exagerando de novo, que era só mais uma das minhas reações dramáticas que passariam em algumas horas. Mas quando eu terminei de arrumar, fechei o zíper, peguei a mala, carreguei até a porta da frente, pesada, mas eu nem senti o peso, e coloquei no chão bem na frente da porta. Ele parou de rir.
Olhei nos olhos dele e disse, com uma calma que eu nem sabia que tinha dentro de mim: se é tão engraçado assim, vai lá e vive sua piada. Ele ficou parado ali, completamente boquiaberto, como se tivesse levado um soco invisível. Tentou falar alguma coisa, abriu e fechou a boca várias vezes, mas eu já tinha virado as costas e fechado a porta do quarto. Ouvi ele do outro lado tentando se explicar, dizendo que era só brincadeira, que todo mundo sabia disso, que eu estava sendo ridícula, que eu estava destruindo tudo por nada. Mas eu não respondi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, sentindo uma mistura estranha de alívio e horror pelo que tinha acabado de fazer. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som dele ecoando nos meus ouvidos. Minha amiga saiu de casa sem se despedir. Ela me mandou mensagem depois pedindo 1000 desculpas, dizendo que não sabia o que fazer, que estava morrendo de vergonha, que nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Eu respondi que não era culpa dela. E não era mesmo. A culpa era toda dele. Toda. Meu marido passou o resto daquele dia mandando mensagens. Dezenas delas. Batendo na porta do quarto de hora em hora, implorando para eu abrir, dizendo que a gente precisava conversar, que ele podia explicar. Mas eu não respondi nenhuma. Bloqueei o número dele temporariamente e tentei processar o que tinha acontecido. Tentei entender como tinha chegado até ali. Pela primeira vez em anos, eu tinha colocado um limite real, concreto. E isso era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. No dia seguinte, lá pelas 10 da manhã, minha amiga me ligou chorando desesperadamente. E foi aí que o chão desapareceu completamente debaixo dos meus pés. Ela me contou, entre soluços e pausas longas para respirar, que meu marido vinha mandando mensagens para ela há meses. Não eram só mensagens inocentes de amigo. Eram elogios diretos, insinuações sexuais, tentativas constantes de marcar encontros sozinhos em cafés, restaurantes, até lugares mais reservados. Mas ele dizia que sentia uma conexão especial com ela, que sempre teve, desde o primeiro dia que a conheceu, que se as circunstâncias fossem diferentes, eles estariam juntos e seriam muito mais felizes do que com seus respectivos parceiros. Ela sempre recusou. Sempre. Bloqueava o número dele. Desbloqueava quando ele pedia desculpas, dizendo que tinha bebido demais e falado besteira, que era só a bebida falando. E então ele voltava a fazer a mesma coisa alguns dias depois. Ela tinha medo de me contar porque não queria destruir meu casamento. Não queria ser a mensageira de uma notícia horrível. Não queria ser culpada pelo fim de algo que ela achava que ainda podia ser consertado. Mas depois do que aconteceu naquele domingo, depois de ter sido exposta daquele jeito na frente de todo mundo, ela não aguentou mais guardar aquele segredo pesado. Eu não senti ciúmes, não senti raiva dela, senti nojo. Um nojo profundo, visceral. Daquele homem com quem eu tinha dividido 8 anos da minha vida. O homem que eu achava que conhecia melhor do que ninguém. O homem que dormia ao meu lado todas as noites e me dizia que me amava todas as manhãs. Chamei minha irmã imediatamente. Contei tudo, cada detalhe, cada palavra. Ela veio no mesmo dia, largou tudo o que estava fazendo e ficou comigo. A gente se trancou no quarto com minha amiga e passamos horas reunindo provas, organizando tudo cronologicamente. Prints das mensagens que ela tinha guardado por segurança, capturas de tela das ligações não atendidas com horários e datas, áudios que ele tinha mandado dizendo coisas que me fizeram sentir enjoo físico. O histórico mostrava 47 tentativas de contato em menos de 3 meses. 47. Entre eles, fotos dele no espelho da academia, comentários sobre como ela era linda e como ele não conseguia parar de pensar nela, tentativas de encontros em cafés específicos, restaurantes que ele sabia que eu nunca ia, até num hotel uma vez, oferecendo pagar tudo. A desculpa de brincadeira caiu por terra naquele momento. Aquilo não era brincadeira, era assédio, era traição emocional, era desrespeito em todos os níveis possíveis. Era tudo que eu sempre disse que não toleraria, mas que estava ali, escancarado na minha frente. Quando eu finalmente saí do quarto e mostrei tudo para ele, imprimi algumas das mensagens mais explícitas e coloquei em cima da mesa da cozinha, meu marido ficou pálido. Aquele tipo de palidez que vai além da pele, que parece sugar toda a vida da pessoa. Eu nunca tinha visto aquela expressão no rosto dele. Era um misto de medo, vergonha, desespero e, estranhamente, raiva por ter sido pego. Ele tentou rir de novo. Era sempre a primeira reação dele quando ficava encurralado. E disse que estava só sendo amigável, que eu sabia como ele era brincalhão, que nunca teve intenção real de fazer nada, que eram só fantasias bobas, conversas sem sentido que não significavam nada. Olhei para ele com uma frieza que eu não sabia que existia dentro de mim e disse: "Você confundiu brincadeira com desrespeito, e amor com posse. E agora você vai viver com as consequências disso."
Depois disso, ele pegou a mala que ainda estava na porta, exatamente onde eu tinha deixado, e saiu. Não sei para onde ele foi naquele momento. Não perguntei. Não me importei. Ele podia ter ido pro inferno que eu não teria movido um dedo para impedir. Os dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa emocional que me deixou exausta. Meu marido tentou de tudo para manipular a narrativa da história. Mandava mensagens em horários estratégicos. 3 da manhã, meio-dia, 7 da noite, dizendo que eu estava destruindo nosso casamento por nada, que eu estava exagerando uma situação completamente inocente, que ele nunca faria nada de verdade, que era tudo fantasia boba sem consequências reais, que eu estava sendo cruel e desumana. A mãe dele ligou para mim várias vezes dizendo aquela frase clássica e absolutamente nojenta de que homens são assim mesmo, que eles têm necessidades diferentes, que eu precisava ser mais compreensiva e madura, que casamento era sobre perdão e tolerância. Mas sabe quem me surpreendeu completamente? O pai dele. Um homem reservado, quieto, que mal falava nas reuniões de família, que sempre parecia estar observando tudo de longe sem se envolver. Ele me mandou uma única mensagem, curta e direta, sem rodeios. Você fez a coisa certa. Aquilo valeu mais do que 1000 pedidos de desculpas que meu marido nunca deu e nunca daria. Fui a um advogado na segunda-feira seguinte. Cheguei lá às 9 da manhã com uma pasta cheia de documentos. Separei todas as contas bancárias que a gente tinha conjuntas. Bloqueei meu marido em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, até no LinkedIn. Dei início ao processo de divórcio oficialmente. Decidi que não ia gritar. Não ia me explicar para ninguém. Não ia tentar provar que eu estava certa ou que ele estava errado. Ia simplesmente deixar as provas falarem por mim. Alto e claro. E elas falaram muito alto. Meu marido começou a postar indiretas no Facebook depois de uns 10 dias. Aquelas coisas dramáticas sobre como as pessoas te abandonam nos momentos difíceis. Sobre como ninguém valoriza homens vulneráveis que cometem erros pequenos. Sobre como ele estava sendo injustiçado e julgado sem direito à defesa. Sobre como o mundo estava contra ele. Os amigos dele começaram a curtir as postagens, a comentar com mensagens de apoio, dizendo que ele merecia coisa melhor, que ele ia superar, que o tempo ia mostrar a verdade. Eu vi tudo isso do perfil da minha irmã, porque obviamente ele me bloqueou também, e senti vontade de rir da cara de pau. Então eu fiz algo que ele não esperava de jeito nenhum. Respondi, publicamente, com calma, sem xingamentos, sem drama desnecessário, sem rebaixar meu nível. Só postei alguns dos prints das mensagens que ele tinha mandado para minha amiga. Não todos. Só o suficiente para deixar bem claro quem era a verdadeira vítima nessa história toda. Incluí as datas, os horários e um texto curto explicando o contexto sem entrar em detalhes excessivos. A narrativa mudou da noite pro dia. Foi impressionante. Amigos, colegas de trabalho, até familiares distantes começaram a se afastar dele, como se ele tivesse uma doença contagiosa. O cara brincalhão e divertido virou o homem que destruiu o próprio casamento por não conseguir respeitar a esposa nem a amiga dela. Teve gente que me mandou mensagem pedindo desculpas por ter acreditado nele inicialmente. Teve gente que disse que sempre desconfiou de alguma coisa, mas nunca teve coragem de falar nada porque não queria se meter. Eu aceitei as desculpas educadamente. Mas não esqueci quem ficou em silêncio quando eu precisava. Me mudei para um apartamento pequeno num bairro que eu sempre tinha gostado, mas que ele achava longe demais do trabalho dele. Redecorei tudo do zero, escolhendo cada móvel, cada cor, cada detalhe com cuidado. Comprei plantas. Muitas plantas. Quadros novos que refletiam meu gosto e não o dele. Mudei a cor das paredes para tons que me acalmavam. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana com uma profissional incrível que me ajudou a entender padrões que eu repetia há anos. Aprendi a respirar direito de novo, a dormir sem pesadelos, a acordar sem aquele aperto no peito. Minha amiga continuou sendo minha amiga, mas de um jeito diferente, mais consciente. A gente teve conversas extremamente difíceis e necessárias sobre limites, sobre responsabilidades, sobre o que tinha acontecido. Estabelecemos novos limites claros. Reconstruímos a confiança com honestidade absoluta e muita paciência de ambos os lados. Ela também começou terapia para lidar com a culpa que sentia, mesmo eu repetindo que não era culpa dela. Os 2 casamentos, o dela e o meu, tinham rachaduras profundas, mas decidimos que não íamos deixar um homem egoísta e manipulador destruir uma amizade de mais de uma década. Aos poucos, devagar mas consistentemente, a vida foi voltando ao normal. Um novo normal. Completamente diferente do anterior. Eu aprendi que rir por constrangimento é exatamente o mesmo que permitir desrespeito. Que amor verdadeiro não é sobre tolerar humilhação constante.
que a gente não precisa gritar para ser ouvida e respeitada. Às vezes, na verdade, muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que existe. Meses depois, lá pelo 5º mês, meu ex-marido ainda mandava e-mails esporádicos, pedindo para conversar pessoalmente, dizendo que tinha mudado completamente, que estava fazendo terapia intensiva, que entendia o erro dele agora, que via tudo de forma diferente e que merecia uma segunda chance. Eu nunca respondi nenhum. Deletava sem ler mais do que a primeira linha. Ele não merecia mais nem a minha raiva, quanto mais o meu tempo ou atenção. Mas tem uma coisa que ele não sabe até hoje. E que eu não vou contar para ele nunca, nem que me torture. Durante o processo de divórcio, meu advogado, que era extremamente competente e detalhista, descobriu que ele tinha tentado esconder algumas ações de uma empresa que a gente tinha investido juntos há anos atrás, quando ainda tínhamos planos de futuro compartilhados. Ele achou que eu não ia perceber a movimentação estranha, que eu não ia atrás dos papéis, que eu ia aceitar passivamente a divisão que ele propôs como se fosse justa. Mas minha irmã trabalhava com finanças corporativas e identificou a movimentação suspeita quando estava me ajudando a organizar documentos. Consegui as ações de volta legalmente através do processo. Todas elas, sem exceção. E assim que o divórcio foi finalizado oficialmente, no dia seguinte mesmo, vendi tudo. O valor foi bem maior do que eu imaginava. A empresa tinha crescido absurdamente nos últimos anos e as ações tinham valorizado muito. Usei esse dinheiro todo para abrir meu próprio negócio. Uma pequena consultoria de design de interiores, que era minha paixão desde sempre, desde criança, mas que eu nunca tinha tido coragem de investir porque ele sempre dizia que era arriscado demais, que não ia dar certo, que eu devia focar em coisas mais estáveis. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, meu negócio está crescendo de forma consistente e orgânica. Tenho 3 clientes fixos que me pagam muito bem e vários projetos pequenos rodando simultaneamente. Acordo todo dia sem aquele peso horrível no peito que me acompanhou por anos. Sem precisar fingir que algo é engraçado quando claramente não é. Sem precisar me diminuir constantemente para caber no ego frágil e inflado de um homem que nunca me respeitou de verdade. Meu ex-marido ainda mora com a mãe dele, num quartinho pequeno que costumava ser escritório. Ouvi dizer por terceiros que ele perdeu o emprego porque o comportamento dele com colegas mulheres virou motivo de várias reclamações formais no RH da empresa. Não sinto pena nenhuma. Não sinto nada. Ele é apenas uma lembrança ruim. Uma cicatriz que eu escolho não revisitar. Um capítulo fechado do meu livro. Às vezes, quando estou no meu apartamento num final de tarde, tomando vinho e ouvindo música que eu gosto, eu penso em como tudo poderia ter sido completamente diferente se eu tivesse continuado rindo das piadas dele. Se eu tivesse engolido mais uma, e mais uma, e mais uma, até não sobrar absolutamente nada de mim. Até virar apenas a plateia passiva da vida de outra pessoa. Apenas um papel coadjuvante numa história que deveria ser minha também. Mas eu não fiz isso. Eu coloquei um fim. E essa é a parte que mais me orgulha quando penso em tudo. Ele achou que eu ia chorar para sempre, que eu ia implorar de joelhos para ele voltar, que eu ia me arrepender amargamente de ter colocado aquela mala na porta, que eu ia perceber que tinha cometido o maior erro da minha vida. Mas eu só aprendi a rir de novo. Sozinha, livre e em paz. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.